Boa noite. Estão me ouvindo? Marcelo, dá ok? Ok, muito bom. Boa noite a todos. Baruch Hashem. Semana passada foi Purim, a gente não teve aula. Então, vamos voltar aqui para o nosso Talmud do dia a dia. Hoje eu vou ler com vocês uma das histórias que eu mais conto para meus filhos, porque isso acontece com bastante frequência. Tem uma história do Talmud que conta o cuidado que um não-judeu ele teve em não acordar o seu pai quando ele estava dormindo. E ele estava pronto para perder 600 mil moedas para não acordar o pai dele. Então, não é que eu conto na hora dos meus filhos dormirem essa história, mas toda vez que eles começam a chorar e vêm interromper meu sono, na hora que eu estou querendo descansar, então eu me lembro dessa história, que nem sempre é tão fácil de fazer. Então, eu queria ler com vocês essa história famosa do Talmud. Número 1, uma história maravilhosa, super conhecida. Mas número 2, ela tem tudo a ver com as parshiot que a gente está estudando, que nessas parshiot a gente está lendo uma das coisas sobre as roupas do Cohen, e uma das roupas do Cohen ela tinha pedras. E essa história justamente tem a ver com uma dessas pedras. Então, esse shur vai combinar também com a Parashá da semana, e o mais importante de tudo, tentar tirar algumas lições importantes para o nosso dia a dia. Então, vamos direto aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que vocês possam acompanhar o Talmud dentro. Dessa vez já me preparei de antemão, para já estar tudo pronto aqui. Ótimo. Então, espero que estejam enxergando. Ok. Aqui está a Guemará. Kiddushin, página 31a. Os sábios levantaram um dilema diante de Rav Huna. Até onde alguém deve ir para cumprir a mitzvah de honrar seu pai e sua mãe? Rav Huna disse a eles: vão e vejam o que fez um gentil em Ashkelon, e seu nome era Dama ben Netina. Certa vez os sábios procuraram comprar mercadorias para Akmatia dele por 600 mil moedas, 600 mil dinares de ouro, de lucro. Mas a chave do cofre, que ele traduz como container pelo Google, em que a mercadoria era mantida, foi colocada sob a cabeça de seu pai. E ele estava dormindo naquele momento. E Dama Benetina não iria incomodar seu pai ao acordá-lo, embora ele pudesse ter obtido um lucro substancial. Então aqui conclui essa primeira parte do episódio. Os sábios quiseram comprar algo, que aqui ainda a Gemara não contou o que era esse algo. Eles foram até esse homem, Dama Benetina, que morava na cidade de Ashkelon, e ele se recusou a vender. Por quê? Porque a chave do tesouro, a chave do baú, estava embaixo do travesseiro do pai. O pai estava dormindo, e por isso, então, ele não quis incomodar o pai. O que logo surge a pergunta. Imagina que você é o pai. Está procurando um trabalho faz 6 meses. E, de repente, toca o telefone, o teu celular, o teu filho atende, e o homem do outro lado da linha, ele fala, estou com uma oferta de emprego. E o filho fala, sabe o quê? Eu recuso porque meu pai está dormindo. Quando você acordar, você ia ficar feliz ou ia ficar triste? Ou te ligam da loteria e falam, olha, vem aqui buscar o prêmio. 600 mil reais. Era mais, na verdade. Não, desculpa, eu não posso agora, meu pai está dormindo. A chave do carro está embaixo do travesseiro dele. Então, é uma história muito esquisita. Que você vai deixar de acordar o pai. É muito bonito quando você conta essa história. Uau, é muito nobre da parte dele. Mas espera aí, vamos parar e pensar. Será que o pai gostou dessa história? Estamos falando de muito dinheiro. O pai deve ter ficado triste. Será que essa é a forma que a gente deve fazer Kibud Av Va'em? Não importa a circunstância, você não acorda o seu pai? Se tem um incêndio, Deus nos livre, você não acorda seu pai? Que história é essa? Então, esse é o tipo de pergunta que talvez, quando a gente lê a Gemara, a gente não percebe. Bom, aqui a gente vai ler como se fosse uma outra história, mas aparentemente é uma outra versão da mesma história. E aqui ela vai complementar alguns detalhes. Rabi Uda diz que Shmuel disse, eles perguntaram ao Rabino Eliezer, começou mesmo, até onde deve se cumprir a mitzvah de honrar o pai e a mãe?
Rabino Eliezer disse-lhes, vão e vejam o que o gentil fez por seu pai em Ashkelon, e o nome do filho era Dama Benetina. Mesma história. Certa vez os sábios desejaram comprar pedras preciosas dele para o efod do sumo sacerdote. Logo vou explicar. Por 600 mil dinares de ouro de lucro. E Rav Kiana ensinou que era lucro de 800 mil dinares. E a chave para o peito, segurando as joias, foi colocada sobre a cabeça do seu pai, e ele não queria perturbá-lo. Agora vem a continuação dessa história. No ano seguinte, o santo abençoado seja ele, Deus, deu a dama Benetina a sua recompensa. Pois uma novilha vermelha, a famosa vaca vermelha, nasceu em seu rebanho, e os judeus precisavam dela. Quando os sábios de Israel vieram a ele, disse-lhes, eu sei que que se eu pedir para vocês todo o dinheiro do mundo, vocês dariam a mim. Mas eu peço apenas que aquele dinheiro que eu perdi por causa da honra do meu pai, vocês me paguem. Então aqui a gente conclui a história do Talmud. O que a gente contou agora no final? Simplesmente os sábios, o homem, ele foi uma pessoa aparentemente muito honesta e não quis se aproveitar dos sábios. Eles estiveram lá, agora eles estavam procurando uma outra coisa do Beit HaMikdash, que era aquela famosa vaca vermelha, estou pegando aqui o efod do Kohen Gadol, só um instante. Que ela quem purificava todos os judeus, para que eles pudessem entrar no Beit HaMikdash, e assim por diante. E justamente esse homem, ele tinha isso no rebanho dele. E eles não iam conseguir achar em outro lugar, como ele disse. Então, naquela hora, ele falou, não, eu me recuso, não quero muito dinheiro, só quero aquele dinheiro que eu deixei de ganhar no ano passado por não ter acordado o meu pai. E assim conclui a história. Só quero mostrar aqui para vocês a roupa do Kohen Gadol. Aqui, nessa semana, a gente está estudando sobre as várias roupas, são 8 roupas diferentes. A mais conhecida talvez seja esse peitoral, que eram 12 pedras, 3 em cada uma das 4 fileiras. E aqui, foi isso que a Gemara está contando aqui, nesse ombro e nesse ombro, nos 2 ombros, também haviam 2 pedras preciosas e também tinham os nomes das 12 tribos, 6 num lado e 6 do outro lado. Então, a Gemara fala no primeiro episódio de que se tratava de algum tipo de mercadoria. Na segunda versão, ela conta que era um tipo de mercadoria, qual que era? Essa pedra aqui que eles estavam procurando. E agora, eu já vou adiantar para vocês que uma terceira versão da história, importante a gente lembrar, é que a pedra que sumiu era a pedra jaspe, não a pedra daqui do ombro, e sim uma das pedras do peitoral, a pedra chamada Yashvé, a pedra jaspe. Então, essa é apenas a introdução para a gente começar a nossa análise. Ok, além da nossa pergunta, da gente tentar entender por que será que ele deixou de acordar o pai dele, a nossa pergunta é, vamos lá, vamos começar a reler a Gemara. A Gemara pergunta, até onde vai o Kibud Avaim? E a Gemara traz uma resposta de um não-judeu. A Gemara não tinha exemplos de judeus que honravam seus pais? Precisava buscar um não-judeu em Ashkelon. A história é muito bonita, mas será que não tinha mais nenhum judeu para poder deixar registrado na nossa história? Pergunta número 1. Número 2. Por que a Gemara faz questão de contar o nome desse Dama Benetina? O que me importa saber o nome dele? Isso tem algo curioso para ensinar a gente. Número 3. A recompensa que Hashem deu para ele, nós sabemos que Hashem ele sempre recompensa na mesma medida. Então, às vezes as pessoas pensam que se eu fizer mitzvah, eu vou ganhar algo por isso, tá certo? Não é que você vai ganhar algo por isso. Se você faz uma mitzvah, você tem uma consequência natural. Se você coloca a mão no fogo, a Torá te diz que você vai se queimar. Então, se você fizer até certas coisas, isso vai naturalmente te prejudicar. Se você tomar um banho gelado quando você estiver com calor, vai te fazer bem. Não é um prêmio te fazer bem, é uma consequência natural.
Os castigos da Torá não é como, por exemplo, muitos pensam, Deus está bravo, ele quer se vingar, Deus nos livre da gente, então ele fica lá esperando de braços cruzados para a gente pecar, e aí ele vai mandar a gente lá para a sauna, para o forno, etc. Deus nos livre. O que a Torá ensina para a gente é as consequências naturais das nossas atitudes. Então, quando Deus ele recompensa alguém, ele sempre vai recompensar como uma consequência natural. Só para a gente lembrar, os egípcios queriam afogar os judeus no Nilo, eles, como consequência, foram afogados no mar. Aqui também, ele honrou o pai, ele deixou de vender aquela tal da pedra, e depois ele ganhou uma vaca vermelha. Tá, bonito, legal, vaca vermelha. Era algo também para o Beit HaMikdash. Mas qual é a ligação da vaca vermelha com a nossa história? Essas são as nossas perguntas que vão iniciar esse questionamento para a gente poder entender melhor essa passagem tão linda da Guimarães. Bom, vamos lá. A primeira coisa é o nome dele, Dama Ben Netina. Se a Gemara menciona um detalhe, a gente precisa fazer um Google, um search, e ver se esse nome aparece em algum outro lugar da nossa literatura. Se a gente fizer o Google, a gente vai encontrar que esse homem, Dama Ben Netina, ele aparece num outro tratado do Talmud. E o que está escrito lá? Está escrito o seguinte: uma vez ele, o Dama Ben Netina, estava usando uma túnica de ouro e estava sentado entre as grandes personalidades romanas. O que eu vou falar agora é uma suposição. Mas quem leu um pouco da história dos romanos, aonde eles eram aqueles homens brutais, onde a gente sabe que as origens dos esportes, Esparta e Atenas e etc., aonde a gente sabe, primeiro, Yehudim eram maltratados, número 2, eles usavam aqueles esportes onde maltratavam animais, pessoas, etc., aonde os romanos eram literalmente pessoas brutas, malvadas. E quando o Talmud ele coloca o nome desse Dama Ben Netina, que a gente achou que era um Zé Ninguém, agora a gente percebe que esse Dama Ben Netina era uma pessoa super importante. E dá até para concluir, se ele tinha pedras preciosas, ele tinha, para ele até abriu mão de 600 mil moedas, com certeza ele era muito rico, com certeza uma pessoa importante. Concluímos, portanto, muito provável que ela era uma pessoa extremamente bruta, como era alguém, para conseguir fazer parte da classe social dos romanos, tinha que ser alguém que gostava desses esportes, de ver os outros sofrerem e assim por diante. Então, agora a gente volta para aquela outra pergunta. Por que a Guimará fez questão de trazer um exemplo desse não-judeu? Então, se vocês lembrarem, no início o Talmud fala até onde vai o respeito aos pais. O que significa até onde? A Guimará, o Rabino, ele responde, eu vou trazer para vocês um exemplo de uma pessoa que ela era a pessoa mais bruta, a pior pessoa que você pode imaginar, mas ela compreendeu, logicamente, a importância de honrar os pais. Qual é o exemplo? Dama Ben Netina. Um homem que gostava de ver os outros sofrerem, quando se tratava do seu próprio pai, até esse homem, o mais bruto possível, ele também honrava o seu próprio pai. E olha que interessante. Roma, ele é, na verdade, ele é simbolizado pelo Esav. O nosso Galut atual, o nosso exílio atual, se chama Galut Romi, porque foram os romanos que destruíram o segundo templo, e o símbolo deles é Esav, a cor vermelha e aquele animal que a gente evita de dizer o nome. Então, não são necessariamente descendentes deles, mas os romanos, eles são chamados na nossa literatura como Esav. Quem lembra de Esav? Esav era uma das poucas coisas que ele fazia, era honrar o pai. Esav foi aquele que está escrito na Torá, que Yitzhak gostava de Esav, porque ele caçava e etc. Então aqui a gente vê uma característica que se repete, aonde você tem um romano e
esse romano, ele com tudo, ele honra os seus pais. Então aqui a gente já tem a primeira lição. Um ser humano normal, por mais malvado que ele seja, por pior traços de caráter que ele tenha, o Talmud fala, ele é capaz de compreender logicamente, racionalmente, que compensa para ele honrar os seus pais. O que quer dizer compensa? Esse homem não era uma pessoa que estava querendo ser uma pessoa altruísta, um exemplo, etc. Ele provavelmente concluiu que se eu não honro as minhas origens, por que eu serei honrado? É lógico. Se eu não honrar aqueles que me trouxeram para esse mundo, por que eu serei honrado? Ontem escutei uma história incrível, uma passagem muito engraçada, mas uma sacada muito boa do Rabino Manis Friedman, que eu gosto bastante. Ele falou, chegou uma mulher, ele estava dando uma palestra, falando, etc., sempre fala sobre relacionamentos, e ele estava falando alguma coisa de respeitar os pais, e aí uma mulher se levantou e falou, você não sabe quem foi meus pais? Eles começou a xingar e falar mal, pessoas terríveis, pessoas dos piores possíveis, e aí o Rabino fala, e o que você acha que eu tenho que fazer com eles? O Rabino falou, olha, se é como você está falando, eu acho que você tem que executar eles, matar eles. Você não esperava ouvir isso de um rabino. O que você está falando? Calma aí, não é tão mal assim. Como assim não é tão mal? Você acabou de me escrever uma cena que, pelo que você está me contando, eles mereciam morrer. Não, mas meu pai também tem méritos. Aí ela começou a falar um pouco do pai, um pouco da mãe. Aí ele falou, olha, então não é tão mal como você estava exagerando. Realmente não é tão mal. Aí o Rabino Manis contando a história falou, como eu sabia? Porque eu vendo essa mulher, eu vi que ela não podia ser tudo isso. Eu vi que os pais dela, aliás, não podiam ser tudo isso. Porque eu vi uma mulher aparentemente boa. Se ela é boa, provavelmente a origem dela também é boa. Esse é o comentário dele. E aí, ele conclui dizendo a história, ele fala para a mulher, eu quero saber o seguinte, quando você casar, você vai querer ser uma mãe igual a sua mãe foi com você? Ela falou, Deus me livre, eu não quero repetir nada que meus pais fizeram comigo, zero. Eles falaram, olha, o Rabino falou, olha, se você for igual a sua mãe, não vai ser tão ruim. Ele falou, como não? Imagina, o que eles fizeram para mim, como eles se comportaram. Olha, na pior das situações, você vai ter filhos igual a você. Porque teus pais eram tudo isso que você está dizendo, mas desses teus pais saiu você. Não é tão ruim assim, né? E aí a mulher entendeu o que o Rabino estava querendo dizer. Ou seja, a gente honrar os pais, isso é algo natural. Isso é algo que qualquer ser humano, ele deveria entender de uma forma natural. Para mim poder existir, para mim ser quem eu sou, eu tive que aprender dos meus pais o que fazer ou o que não fazer. Mas eu tive que aprender dos meus pais. Eu tive que ter meus pais que me trouxeram para esse mundo para que eu pudesse aprender e pudesse ser quem eu sou. Então, se hoje eu gosto ou não gosto, tudo isso eu devo a meus pais. Então, se esse homem tão bruto, ele conseguiu reconhecer isso, chega o Ravula e ele ensina para os alunos, eu acho que vocês querem saber até que extremo isso chega, então, com certeza, nós, Yehudim, deveríamos cumprir essa mitzvah da melhor maneira possível. Bom, só que tem um problema. Será que a gente vai cumprir a mitzvah apenas por ela ser racional? Afinal, a gente sempre diz, a gente tem que cumprir a mitzvah porque é a mitzvah de Deus. A gente tem que fazer porque Deus quer. Nos próprios 10 mandamentos está escrito, Ish imov aviv tirau, o homem, sua mãe e seu pai temerá, Ani Hashem, eu sou Hashem. Por que Hashem termina dizendo, eu sou Hashem? Porque acima de tudo, do pai e da mãe, estou eu, Deus. Se teu pai e tua mãe querem que você vá no caminho contra as leis de Deus, Deus conclui dizendo,
coloca o seu carimbo e diz, eu estou acima de tudo, você deve honrar a mim e não aos seus pais nessas situações. Não vou entrar agora nos detalhes da questão, a pessoa tem que fazer de tudo para honrar os pais, mesmo quando eles estão querendo ir contra uma lei da Torá, e tem que fazer isso de uma maneira agradável, etc. Mas aqui só a lei, digamos assim, nua e crua é essa. Então, o que acontece? Será que esse é o ensinamento que o sábio quer dar para a gente? Vamos ser seres racionais e começar a cumprir essa mitzvah de forma racional. E aqui a gente vai ter um contraste interessante. O Talmud de Jerusalém, que ele foi escrito anos antes, foi compilado anos antes do Talmud, que a gente estuda, que é o Talmud da Babilônia, ele também traz essa história e ele traz um complemento. O Dama Benetina, depois que o pai dele morreu, ele pegou a pedra, seria o encosto do pai dele, coitado, não tinha sofá, não tinha a pedra onde ele sentava, e dela ele fez uma idolatria. Querendo mostrar para a gente de que aquilo que a gente aprende dele é um aspecto apenas da mitzvah. Mas não é ainda a mitzvah de forma completa. O que eu estou querendo dizer? Então, olha que interessante. Nós temos na Torá três categorias de mitzvot. Eidot, Hukim, Mishpatim. Aquelas que a gente entende, não roubar, não matar, etc. Aquelas que a gente não entende, vaca vermelha que vai aparecer no final da história, não misturada com linho, leis de pureza e impureza. E temos aquelas que são históricas. A gente lembra do Pesach, do Shabbat, etc. Então, uma vez que a Torá me contou, eu cumpro essas mitzvot. Pergunto a vocês. Se alguém chega e fala, olha, Rabino, eu, por mim, sairia fuzilando todo mundo na rua. Mas como eu sou um judeu muito religioso, e eu sei que Deus não quer isso de mim, eu me controlo. Será que essa é a forma adequada de cumprir essa mitzvah? Será que essa pessoa não precisava de uma reeducação para que ele entenda, para que ele sinta que não é adequado ele sair por aí fuzilando todo mundo? Aquelas mitzvot que Hashem deu para a gente na categoria de mishpatim, leis lógicas, devemos interiorizar elas para que façam parte da maneira que a gente enxerga o mundo. Então, se o Yehudi ele fala, olha, eu só não mato porque Deus não quer. Não. Você só não come não caché porque Deus não quer. Você só não mistura ela com linho porque Deus não quer. Tudo bem. Mas se você só deixa de matar porque Deus não quer, mas você não compreendeu isso dentro da sua razão, ainda você não cumpriu a mitzvah de forma integral. Por isso, justamente, você tem essas três categorias. As mitzvot racionais têm que ser como essência um mandamento divino, mas elas têm que fazer parte da nossa razão também. Então, aqui, logo depois eu vou mencionar a história da vaca vermelha, que justamente ela simboliza o outro aspecto dessa mitzvah. Que a gente tem que fazer a mitzvah, por um lado, com compreensão total, mas a essência da mitzvah é a ordem divina. Vamos continuar uma coisa super curiosa. O nome desse homem, conforme um outro comentarista, Rabbeinu Bechaya, Dama ben Netina. Era Dama. Dama significa, na verdade, Damim em aramaico é dinheiro. Ben, filho de Netina. Netina vem de Natan, Noten é dar. Então, dinheiro, filho de dar. Vamos lembrar isso e vamos abrir agora um parênteses curioso. Como é possível que uma das pedras sumiram? Vamos voltar aqui. A gente estava aqui lembrando do Kohen Gadol. Quem quiser olhar aqui na tela. O Kohen Gadol, ele tinha aqui todo um peitoral. Imagina que, de repente, se fala que que o quadro da Mona Lisa simplesmente desapareceu. Aqui estão as pedras. O que quer dizer desapareceu? Alguém roubou? Ninguém ficou sabendo? Como que você tem uma coisa que é uma parte do lugar mais sagrado do mundo, uma das pedras da pessoa mais, com o cargo mais elevado possível, o Talmud conta que eles foram comprar porque estava faltando. O que quer dizer estava faltando? Cadê a pedra? Sumiu? Roubaram? E não tem nenhum relato a respeito disso. Então aqui a gente vai passar por uma explicação super bonita e super curiosa. Olha que interessante. Eu comentei que tinha 3 versões diferentes da história, contando o que era que os sábios foram comprar. Uma não conta, mercadoria. 2 era uma das pedras do ombro.
E a terceira opção do Talmud de Jerusalém era uma das pedras do peitoral. Qual pedra era? Então é mencionado lá que é a pedra de jaspe, correspondente à pedra de Binyamin. Tá bom? E o que isso importa para a nossa história? Olha que curioso. A pedra de jaspe, ela é caracterizada por não ter uma única cor. Acho que tem o nome mono alguma coisa, que é fugiu agora o nome. Ela não tem uma única, monocromada. Ela tem mais de uma cor. Ela é vermelhada, mas ela é uma mistura de cores. Binyamin, quem era na história? Então, Yaakov tinha 12 filhos. Todo mundo lembra da história que Yosef foi vendido. Quem vendeu eles? Os 10 irmãos mais velhos. Qual de todos os irmãos que não participou da venda foi esse pequeno, o caçula, que se chamava Binyamin? Dizem nossos sábios. Quando os irmãos chegaram, mostraram aquela túnica suja de sangue para o pai. Você acha que o irmão não sabia o que tinha acontecido com Yosef? Ele ouviu o zum, zum, zum dos irmãos e ele sabia muito bem que Yosef estava vivo. Por que ele nunca chegou e contou para o pai? Papai, 22 anos ele ficou sofrendo, sem saber que o filho estava vivo. Ele poderia ter chegado e falado, papai, o nosso irmão está vivo, isso aqui é tudo história que estão te contando. O Binyamin, ele sofria um conflito constante. Pelo amor que ele tinha pelo pai, ele estava doido para contar para o pai. Mas, por outro lado, ele sabia que Deus fez parte desse plano. Tanto é que o próprio pai do Yaakov, o Yitzhak, que estava vivo, sabia da história verdadeira e nunca contou. Binyamin representa, entre outras, um conflito. A pedra vermelha representa a mistura de cores, um conflito. Dama benetina é o dinheiro, filho de dar, voltando à explicação anterior. Dama é dinheiro, representando na história que ele entrou na dúvida, será que eu recebo dinheiro ou netina? Ou eu dou de mim mesmo para o meu pai? Eu abro mão daquilo que é importante para poder deixar meu pai descansar. Como que essa pedra sumiu? Aqui tem uma explicação incrível que é a seguinte. Antes disso, só fazer um parênteses que esqueci de explicar antes. A história de acordar um pai quando ele está dormindo, etc. Um dos famosos legisladores da geração anterior, Rabino Moshe Feinstein, um dos maiores gênios dos últimos tempos, ele escreve de que naquela história ele conseguiu encontrar em algum lugar o pai, ele já estava insano, já estava velho. E para ele, a soneca da tarde era mais importante do que 600 mil moedas. E ele conclui dizendo que se algo parecido acontecesse, um cenário parecido ou bem menor do que isso acontecesse no nosso dia a dia, o filho tem que pensar e se colocar no lugar do pai. Se meu pai gostaria que fosse acordado, eu acordo. Se eu acho que ele não gostaria de ser acordado, eu não acordo ele. Então essa é a explicação prática que não se deve acordar o pai, mas se tiver uma oportunidade de emprego, etc., naquele caso específico, para o pai, que já estava velho, já não fazia muita questão de dinheiro, para ele a soneca da tarde era mais importante do que o dinheiro que ele ia ganhar. Bom, voltando para a história, espero aqui não ter confundido vocês com muitos detalhes. Voltando aqui para a história, olha que interessante. Nessas semanas, Parashot, Trumá, Tetzaveh, Parashá da semana que vem, vai aquele, depois Pekudei, são 4 parshiot com centenas de versículos contando minuciosamente os detalhes do templo, contando cada detalhe como era construído. Só para a gente ter uma noção, a criação do universo, que a gente mal tem noção em bilhões de tamanho, etc., quilômetros e anos-luzes e etc., o universo se resume em 70 versículos. O pequeno Mishkan, que ele tinha um comprimento de mais ou menos 100 amot, 50 metros, a Torá investe 200 ou mais psukim, explicando detalhadamente. Por que tudo isso? O Beit HaMikdash é o coração, é o termômetro do nosso comportamento. Deus, ele fala, construam para mim uma casa e eu residirei em vocês. Essa casa, Deus, ele só entra nessa casa se nós permitimos que ele entre dentro de nós.
Não é à toa que nós não temos Beit HaMikdash, infelizmente. A partir do momento que a gente conseguir construir o nosso próprio templo, fazer da nossa vida um lugar sagrado para Deus, uma moradia onde Deus, ele se sente à vontade na minha vida, na minha casa, no meu corpo, na minha cabeça, nos meus pensamentos, então o Beit HaMikdash vai ser construído. Todo mundo deve lembrar daquela famosa passagem que tinha os anjinhos, que eles ficavam virados um para o outro, os queruvim, em cima da arca sagrada, que quando o povo se comportava com amor ao próximo, eles se olhavam. Quando o povo não se comportava, eles ficavam de costas uns aos outros. Porque o Beit HaMikdash é o termômetro do povo judeu. Como que a pedra sumiu? Uma vez que a gente estabeleceu que era a pedra, pelo menos de acordo com uma das versões, a pedra simbolizava conflito, a pedra simbolizava os conflitos que o nosso povo estava passando no momento perto da destruição dele. Se a gente voltar, a gente está falando aqui da época do segundo templo. O segundo templo foi destruído, para a gente ter uma noção, em Jerusalém, você tinha pelo menos 10 correntes diferentes de judaísmo. Não sei se todas eram autênticas ou não, mas havia uma discussão intensa, muito forte, só em Jerusalém. O ódio gratuito era muito grande. Então, o que Deus fez? Deus falou, deixa eu dar um estalo, deixa eu dar um sinal de alerta para eles. O que eu vou fazer? Eu vou fazer sumir essa pedra, que ela tem esse papel, que ela representa isso, mostrando que algo está faltando. Eles não sabem equilibrar os conflitos deles. Eles não sabem se entender. Então, a pergunta aqui não é se alguém roubou ou entrou no templo. Deus fez, de alguma maneira, que o Talmud dê conta que aquela pedra desaparecesse. E os sábios provavelmente entenderam a mensagem, mas, infelizmente, o povo não aderiu à mensagem e acabou justamente o templo sendo destruído justamente por causa do conflito. Voltando aqui à nossa história, e aqui a gente vai concluir com uma mensagem muito bonita. Primeiro, só voltando para a gente resumir e fazer o último toque final. Primeiro, aqui a gente vê a grandeza da gente honrar os nossos pais. Mesmo uma pessoa extremamente bruta, ela honra os seus próprios pais. Eu lembro de uma passagem que eu li faz muitos anos, e hoje eu posso confirmar. A Torá fala para a gente, honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa, que prolongue os seus dias. Todo mundo deve conhecer esse versículo. Então, quando você honra os pais, isso aqui é uma forma que a Torá fala para você ter vida longa. Mas uma das explicações diz, honra seu pai e sua mãe, porque você vai ter uma vida longa. Um dia você vai virar pai. Então é melhor você honrar o teu pai e tua mãe. Esse ciclo vai se repetir com você. Então honre teu pai e tua mãe para que teus filhos possam te respeitar também. Então honrar o pai e a mãe, a gente sabe que é uma das maiores mitzvot que nós temos na Torá. Ashgachá pratit, minha mãe, que tem a vida longa, está aqui escutando a gente. Então, o que acontece? Esse é o primeiro ponto do shiur. E o mais importante de todos, honrar o nosso pai e a mãe e educar nossos filhos para isso. Depois, a gente falou que o Goi não fez isso da maneira completa, porque ele só fez isso pela lógica e não porque Deus mandou. Ok. Agora, no início a gente perguntou, a Gemara tinha perguntado, até onde vai o Kibud Avaim? E aqui tem uma interpretação um pouco diferente. E a interpretação é a seguinte. Uma vez contam uma piada, mas uma piada de uma realidade, às vezes, muito triste. Uma vez tinha um rabino que ele ia na yeshiva. E na yeshiva dele, nunca teve muita abundância de comida na yeshiva. Quando ele chegava de manhã, logo depois da reza, ele queria tomar um café com leite. Mas na yeshiva, quando tinha café, não tinha leite. Quando tinha leite, não tinha café. Quando tinha café, não tinha água. Quando tinha água, não tinha colher. Quando tinha colher, não tinha copo. Nunca tinha do jeito que ele queria. E assim funciona nas yeshivot. Então ele decidiu trazer uma garrafa de leite e deixar num canto todos os dias para que ele pudesse, depois da reza, tomar seu café com leite. Bom, ele deixou lá o leite na cozinha, foi rezar, e quando ele volta, o leite não está mais lá. Ele ficou chateado, alguém levou, tudo bem. No dia seguinte, ele traz uma nova garrafa de leite, mas na garrafa ele escreve, não roubarás. Bom, chega, ele vai lá, reza com kavaná, já durante a reza está sonhando com o café dele, e chega no final, não está mais o leite dele.
No dia seguinte, ele coloca todos os versículos da Torá, do Talmud, que não pode roubar, não pode tirar, não pode fazer outro sofrer, coloca tudo lá e nada adianta. Até que no quarto dia ele teve uma ideia. Ele colocou lá e escreveu assim: leite não kasher, halav akum. Ninguém tocou no leite. Essa é uma piada que às vezes representa uma grande dificuldade que nós temos. Às vezes a gente prioriza determinados tipos de mitzvot por conveniência. Para alguns, é mais fácil cumprir o Shabat, fazer kasher, do que respeitar o outro. A gente não furar fila, às vezes é mais difícil do que uma rotina que uma vez que você estabelece, é claro que é complexo, Shabat, Kasher e todas as leis da Torá, mas uma vez que você se acostuma, entra na rotina, faz parte do teu dia a dia. Você tratar o outro, aquele que te maltratou, você conseguir não entrar em conflitos, amar ao próximo, coisa que eles não conseguiram, como a gente mencionou na história, isso é muito, muito difícil. Então vamos voltar na história. Olha que interessante. Os sábios perguntam até quando vai Kibud Av Va'em? O que quer dizer quando? A gente falou, conta pra gente. Aqui a explicação pode ser, quanto dinheiro eu preciso gastar para ajudar meus pais? Bom, tem a mitzvah de honrar os pais. Qual é o limite? Quanto tempo do meu dia eu devo usar para os meus pais? Quanto tempo da minha vida eu devo dedicar para isso? Qual é o final da história? O final da história é a seguinte. Deus recompensou o homem com o quê? Justamente com o oposto, com aquela mitzvah totalmente incompreensível. Aquela mitzvah que o rei Salomão falou, eu tentei compreender, mas eu não entendi a razão dessa mitzvah. Então essa foi a recompensa que ele teve. E qual foi a resposta que ele deu para os sábios no final? Ele fala para os sábios, eu sei que vocês me dariam qualquer dinheiro do mundo, mas eu só quero 600 mil moedas compensando por aquilo que eu não recebi no ano passado. O que ele está dizendo para eles? Vocês perguntaram, os sábios, assim o Talmud conclui, até onde vai Kibud Av Va'em? Até quanto vai Kibud Av Va'em? Honrar os pais? E chega no final, o Goi, ele fala, eu sei que para a vaca vermelha vocês estão dispostos a gastar qualquer coisa. Eu quero ensinar para vocês que a gente não pode priorizar certas mitzvot. Eu quero só os 600 mil moedas, igual para outra mitzvah. Por que quando chega na vaca vermelha, que é uma mitzvah tão incompreensível, é maravilhoso? Vocês estão prontos para gastar qualquer dinheiro do mundo. Porque às vezes um Yehudi está pronto para gastar qualquer dinheiro do mundo para uma mitzvah entre ele e Deus, e às vezes ele esquece que as mitzvot são iguais. Ele, com o seu ser humano, com seu semelhante, também deve estar disposto a gastar o que for. Então, a resposta final do sábio não é qual o limite. Por que você está buscando um limite? Porque em determinadas mitzvot você decide que tem um limite e outras você decide que não tem um limite. E justamente esse é o contraste do honrar os pais, que é uma coisa tão lógica, tão óbvia, que qualquer ser humano pode compreender, e o contraste é a vaca vermelha. E com isso a gente conclui aquela ideia tão importante da gente saber de que a Torá dá para a gente várias mitzvot, e Hashem, ele conclui, tem uma famoso Ayom Yom, que ele fala para a gente, o que é mais importante? Amor ao próximo ou amor a Deus? Teoricamente, alguém fala, claro, amor a Deus, é a primeira coisa. Então, Ayom Yom, ele fala o amor ao próximo. Por quê? Porque quando você gosta de algo, do que é mais precioso para aquela pessoa, você automaticamente está amando aquela pessoa. Se eu gosto e trato bem os teus filhos, com certeza eu gosto de você. Se eu trato bem um Yehudi, se eu trato bem o próximo, naturalmente eu já estou amando Deus também. Então que a gente possa amar o próximo, que a gente possa dar o verdadeiro valor para as mitzvot, que a gente possa cumprir, se Deus quiser, todas as mitzvot, sem fazer cálculos e trazer Mashiach. E se Deus quiser ter o Kohen Gadol com a gente, brevemente em nossos dias, e a gente vai estar lá no Beit HaMikdash, com as pedras, com a vaca vermelha, se Deus quiser, todo mundo com a pureza que a vaca vermelha vai dar para a gente, com a Mashiach Tzidkenu, se Deus quiser. Amém. Boa noite a todos.